Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos começar a calcular agora a estrutura fina do átomo de hidrogênio. E quando eu falo começar a calcular, é porque eu não vou calcular ela toda nesse vídeo. Eu vou separar o cálculo da estrutura fina em alguns vídeos, porque senão vai ficar um vídeo quilométrico. E é bom, porque separando a gente consegue fragmentar as contas em várias pequenas partes, para a gente conseguir compreender melhor o que a gente está fazendo, entender o passo a passo, por que a gente está fazendo cada uma das contas. Né? A gente não precisa ter pressa nesse momento. Eu acho que fazendo a conta, com paciência e calma, a gente consegue compreender muito melhor o que está acontecendo. E claro, quando eu falo estrutura fina do átomo de hidrogênio, obviamente, né, o cálculo que eu vou fazer com vocês é um cálculo específico. Eu não vou calcular toda a estrutura fina do átomo de hidrogênio. Por quê? Porque existem infinitos níveis de energia do átomo de hidrogênio. Lembrando, para cada número quântico n, que pode ser 1, 2, 3 até infinito, né, qualquer número natural, a gente tem um nível de energia, no caso do sistema átomo de hidrogênio sem as perturbações, sem estrutura fina. E quando a gente coloca a estrutura fina, que são aquelas perturbações, né, a relativística, a spin-órbita e a de Darwin, a gente vai modificar os níveis de energia. Então, obviamente, para a gente saber a estrutura fina do átomo de hidrogênio como um todo, a gente teria que aplicar a teoria de perturbação para todos os níveis de energia, e obviamente isso não faz sentido. Certo? No caso, o que eu vou fazer com vocês, eu vou pegar um nível de energia específico e a gente vai calcular o desmembramento desses níveis de energia, né, que é exatamente a estrutura fina, né, com a teoria de perturbação. Sendo assim, a primeira pergunta que surge é: qual vai ser o nível que a gente vai escolher para calcular a estrutura fina? Um pensamento natural seria: vamos pegar o estado fundamental, o estado n igual a 1. Afinal de contas, se o cálculo da estrutura fina ele é igual para qualquer nível de energia, vai ser basicamente ficar calculando o valor médio, vamos pegar o caso mais simples, que é o caso, né, com o menor n possível, porque lembrando, né, se vocês voltarem no caso, vocês pegaram uma tabela de soluções do átomo de hidrogênio, né, as funções de onda e tudo, vocês vão ver que quanto maior for o n, mais complicado fica, né, mais complicada fica a nossa função de onda, e não somente isso, mas vai começar a aparecer mais degenerescência, porque, lembrando, né, para cada n, para cada número quântico n, a gente também tem um número quântico L e o ml, no caso do átomo de hidrogênio sem as perturbações, certo? De forma que, né, para um certo valor de n, o L pode assumir valores de 0 até n-1, e o ml pode assumir de menos L até L em unidades. Ou seja, quanto menor for o n, menos estados, menos soluções do átomo de hidrogênio a gente vai ter. E isso, claro, facilita, né, para a gente poder calcular a estrutura fina e tudo. Porém, apesar desse pensamento estar correto e tudo, e que realmente faz mais sentido a gente começar calculando para os menores n's, porque são aqueles que a conta dá menos trabalho, mas carrega exatamente a mesma metodologia, a mesma física de qualquer outro nível de energia, apesar desse raciocínio estar correto, eu não vou começar calculando com vocês a estrutura fina para o n igual a 1. Por quê? Porque, na prática, quando a gente fala de estrutura fina, duas coisas estão em jogo. Primeiro, o contexto de teoria de perturbação. Tanto é que a estrutura fina do átomo de hidrogênio está na nona aula, que é a aula de teoria de perturbação estacionária. Mas mais do que simplesmente uma aplicação de teoria de perturbação, quando a gente fala estrutura fina, a gente está pensando no desmembramento dos níveis de energia. Quando a gente pega o n igual a 1, o estado fundamental, existem duas soluções para ele, que no caso vão ser as soluções com n igual a 1, L igual a 0, consequentemente ml igual a 0, que são as soluções quando a gente pensa só em termos, né, do movimento de órbita do elétron em torno do próton, mas lembrando, o elétron tem spin meio, então o elétron, né, pode ter essa configuração, né, no caso ele tem o spin meio, então ele pode ter essa configuração com o ms igual a menos meio, ou seja, spin para baixo, ou também pode ter o spin para cima. Então, como tem duas possibilidades, né, para o spin do elétron, então na prática o nosso estado fundamental ele tem uma degenerescência 2. A questão é que quando a gente calcula as correções da energia para esses dois estados do nível fundamental, essas correções são iguais, ou seja, o estado fundamental ele não desmembra, não existe de fato uma estrutura fina. Existe uma correção da energia do estado fundamental, mas ele continua sendo uma única energia, não tem desmembramento. Então perde um pouco o sentido a gente calcular as correções para o estado fundamental, porque além de calcular as correções para que a gente tenha uma aplicação, né, bem importante de teoria de perturbação, também é interessante nesse contexto de estrutura fina que a gente observe uma estrutura fina de fato. Só para a gente entender o porquê que a correção desses dois estados do nível fundamental elas são iguais, as correções de energia são iguais, é só a gente dar uma olhada, no caso, para as correções de fato que geram a estrutura fina. Primeiramente, percebam que essas duas possibilidades, spin menos e spin mais no estado fundamental, percebam que a única diferença para esses dois estados é, de fato, a projeção de spin.
Os dois têm o mesmo número quântico n, estão no mesmo orbital, que é o orbital s, no caso 1s. Por conta disso, tem a mesma projeção de momento angular e, claro, eles têm, né, de momento angular orbital, no caso, e, claro, eles têm o mesmo spin, porque, né, enfim, são elétrons spin meio. Então, a única diferença para esses dois estados do nível fundamental, esses dois diferentes estados do nível fundamental, é a projeção, né, na direção z, aqui no caso, que é a que a gente usa, do momento angular de spin. Quando a gente olha as correções, percebam, a correção relativística e a correção de Darwin não envolvem o spin, certo? Como elas não envolvem o spin, então essas duas correções, elas não diferenciam esses dois estados, o com spin menos e o com spin mais. Por quê? Porque tirando essa questão do spin mais ou do spin menos, todo o resto é igual. Se no nível fundamental tivessem dois orbitais, do tipo o orbital S e o orbital P, aí beleza. Aí, né, essas correções, a relativística e a de correção de Darwin, veriam uma certa diferença entre elas. Por quê? Porque as funções de onda mudam. Porque a gente estaria mudando o orbital, então, né, muda o aspecto não somente do spin. Porém, para o estado fundamental, como toda a parte relacionada ao movimento de órbita é igual, só muda de fato a projeção de spin, as correções relativística e de Darwin vão ser iguais. Então a gente não vai ter, por conta dessas duas, um desmembramento dos níveis de energia. A gente vai ter uma correção igual. Mas e a correção spin-órbita? Ela não leva em conta o spin? Então, se esses dois estados do nível fundamental têm diferença na projeção de momento angular de spin, então a correção spin-órbita deveria ser diferente para os dois, não? E a resposta é não. Por quê? Porque que no caso, a correção spin-órbita é uma interação do momento angular orbital com o momento angular de spin. Se a gente está no nível fundamental, qual que é o nosso momento angular orbital? É zero. Não existe momento angular orbital. Consequentemente, o L aqui, né, não vai estar lendo nada, porque o momento angular orbital é zero. Então, não existe correção spin-órbita para o orbital S, certo? Pelo fato de não ter a parcela do momento angular orbital. Ou seja, só vai ter correção relativística e de Darwin, que são iguais, então a gente não tem estrutura fina. Por conta disso, então, eu não vou calcular com vocês, né, no caso, a estrutura fina do átomo de hidrogênio para o N igual a 1. Não vou calcular as correções de energia, porque de fato não existe uma estrutura fina para o estado fundamental. Seguindo a ideia da gente calcular para o caso mais simples, depois do estado fundamental, qual que é o estado mais simples de tudo? O estado mais simples é o com N igual a 2, o segundo nível de energia. Esse sim, a gente vai começar a perceber um desmembramento dos níveis de energia. Só para deixar claro, qual é o nível de energia que a gente vai calcular a estrutura fina? Quando a gente pega o nível N igual a 2, existem duas possibilidades de momento angular orbital, que é o momento angular orbital 0 ou 1, e aí já de cara a gente vai ver que vai ter algum tipo de estrutura fina. Por quê? Porque o L igual a 0 não tem a correção spin-órbita, né? A correção spin-órbita não atua nele. Em compensação, no L igual a 1 vai ter correção spin-órbita. Então já de cara a gente já percebe alguma correção diferente nos estados com L igual a 0 e com L igual a 1. Então a gente já espera uma correção de fato, né, uma estrutura fina aparecendo. E para cada um desses momentos angulares, a gente também tem, né, um conjunto de possibilidades, tanto de projeção de momento angular orbital e também de spin, gerando, no caso, essas 8 possibilidades. Ou seja, no final de contas, a gente tem uma degenerescência 8 na energia para o nível N igual a 2. No caso desses 8, a gente tem 2 estados associados ao momento angular orbital 0 e 6 associados ao momento angular orbital 1. Por quê? Porque no 0, né, obviamente não vai ter nenhum tipo de projeção de momento angular orbital, então a diferença entre os estados, né, os estados possíveis são aqueles em que, diferentes, né, são aqueles em que o spin pode ser mais ou menos. Ok? Quando a gente pega um momento angular orbital igual a 1, a gente tem 3 projeções de momento angular possíveis, 0, 1 ou menos 1, e para cada uma delas a gente tem 2 possibilidades de projeção de spin do elétron, que é o mais meio ou menos meio. Então, no final de contas, a gente tem 8 estados com a mesma energia. E a gente vai observar um desmembramento. Né? Apesar da gente ter 8 estados, a gente não vai perceber 8 desmembramentos diferentes. Não. A gente vai continuar tendo degenerescência após a estrutura fina. A questão é que a estrutura fina ela reduz a degenerescência. Okay? A gente já começa a perceber um desmembramento, mas não vai ser cada nível daqui tendo um nível de energia, tendo uma energia diferente não, ok? Então, né, enfim, esse daqui vai ser o nível que a gente vai calcular, então, o primeiro nível que a gente observa a estrutura fina e, por conta disso, o nível mais direto para a gente, né, observar a estrutura fina do átomo de hidrogênio. Mas, beleza, decidido qual é o nível que a gente vai fazer as contas da estrutura fina do átomo de hidrogênio, o que a gente precisa ter em mãos para começar a fazer essas contas? Toda vez que a gente calcula alguma teoria de perturbação estacionária, a gente precisa ter em mãos o quê? A solução do sistema não perturbado, ou seja, as soluções que a gente já tem do átomo de hidrogênio. Do átomo de hidrogênio, claro, sem essas
perturbações, que foram aquelas que eu já determinei com vocês na última aula do curso de Mecânica Quântica 1, que está gratuita aqui no canal. Aula 6 do curso de Quântica 1. Então, se vocês se lembrarem, quando a gente pega a solução geral do átomo de hidrogênio, a gente consegue escrever essa solução de forma separável. No caso, a nossa solução ela depende de 3 números quânticos, que é o N, o L e o Ml. É o número quântico principal, o de momento angular orbital e a projeção de momento angular orbital. Ok? E no caso, a gente escreve a nossa solução de uma forma separável. A gente separa aqui no caso, numa parcela, uma função que depende só da parte radial e outra que depende somente da parte angular. Ok? A parte radial depende só, né, do número quântico principal e do momento angular, enquanto a parte angular depende, né, do momento angular orbital e da projeção, que são os harmônicos esféricos. Antes da gente começar a fazer as contas, vamos entender um pouquinho melhor o problema que a gente quer resolver, para a gente conseguir traçar pelo menos uma linha de raciocínio a ser seguida para poder calcular as nossas correções de forma mais eficiente. Então vamos lá, essas daqui são as soluções gerais que a gente vai usar para poder calcular as correções que são dadas por esses 3 termos daqui. A primeira análise que a gente tem que fazer é, esses 3 termos vão gerar correções de energia para todos os estados do nível n igual a 2? E a resposta é não. Por que eu consigo afirmar isso de cara? Primeiro, porque, vamos lá, correção de Darwin. Se vocês se lembrarem, a correção de Darwin, ela atua somente nos orbitais s. Por quê? Porque, no caso, a correção de Darwin envolve o valor da função de onda na origem, em R igual a 0. E se vocês voltarem nas aulas de átomo de hidrogênio, as únicas soluções do átomo de hidrogênio que o psi de 0 não é 0 são exatamente as soluções do orbital s. Levando em conta que no n igual a 2, a gente tem orbital s e orbital p, então, já de cara, a correção de Darwin só vai corrigir, no caso, as soluções no caso com L igual a 0, né, do orbital s. Da mesma forma, a correção spin-órbita não vai corrigir a energia de todos os estados do n igual a 2. Por quê? Porque o pressuposto, né, para que haja correção spin-órbita é que você tenha momento angular de spin e momento angular orbital. Levando em conta que o orbital s não tem momento angular orbital, então a correção spin-órbita ela vai existir somente para o orbital p. Ok? E, no caso, a correção relativística ela vai atuar nos dois sem nenhum problema, né, tanto no orbital p quanto no orbital s. Claro, as correções vão ser diferentes, como vai ficar evidente. Ok? Mas a primeira análise que a gente tem que fazer é, no caso, quais dessas correções vão atuar somente em uma parte dos estados, que vai atuar em todos, isso é importante. Então, a de relativística vai atuar no orbital s e no p, a spin-órbita vai atuar só nos orbitais p, e a de Darwin vai, né, no caso, gerar correção somente nos orbitais s. A segunda análise que a gente tem que fazer agora é a correção relativística, que corrige tanto os estados do orbital s quanto os estados do orbital p. Essa correção mistura os estados S e P? No caso, responder essa pergunta é importante pelo seguinte. A correção de Darwin, como ela atua somente no orbital S, ela não vai misturar o orbital S com o orbital P. Certo? Ela vai atuar só no S, o S modifica, mas o P não. Então ela atua como? Corrige o S, mas não corrige o P. Então o que era orbital S continua S, o que era orbital P continua P. Da mesma forma, a spin-órbita não mistura, porque ela só atua no orbital P. Então, o que era orbital S continua orbital S, depois da correção spin-órbita, e o que era orbital P continua orbital P depois da, enfim, da correção aqui pela interação spin-órbita. Agora, a correção relativística atua tanto no orbital S quanto no orbital P. Mas como ela faz isso? Ela atua de forma a misturar os orbitais ou ela atua separadamente no orbital S e no orbital P? É importante responder essa pergunta porque como as correções spin-órbita e de Darwin atuam somente em um dos orbitais, se a correção relativística atuar nos orbitais S e P separadamente, a gente consegue fazer os cálculos da estrutura fina separadamente para o orbital S e para o orbital P. Porque lembrando, como é que a gente faz para o caso degenerado, que é o contexto aqui, como é que a gente faz para calcular as correções de energia e os estados que estão sendo corrigidos? Se vocês lembrarem, a gente tem que pegar a perturbação, a gente tem que diagonalizar essa perturbação no subespaço degenerado, ou seja, a gente teria que escrever as perturbações em termos, né, dos estados, né, a matriz de perturbação em termos dos estados que compõem o n igual a 2, a gente teria que diagonalizar essa matriz, e aí os autoestados seriam os estados que vão ser corrigidos pelos autovalores associados. Se a correção relativística atuar separadamente nos orbitais S e P, isso implica que, se a gente fizer a matriz, se a gente construir a matriz da perturbação relativística e a gente for diagonalizar, os autoestados dessa matriz vão ser sempre ou só combinações
das soluções do orbital S ou só combinações das soluções do orbital P. O que significa que se a gente for pegar a nossa correção total, que é a soma desses três terminhos daqui, e diagonalizá-los, então necessariamente os autoestados vão ser sempre combinações só do orbital S ou somente combinação só dos orbitais P. E isso facilita porque a gente pode tratar da perturbação realmente atuando só no orbital S ou só no orbital P. A gente não precisa tratar os dois juntos. Agora, se a correção relativística misturar esses dois caras, significa que quando a gente for montar essa matriz daqui, né, os autoestados delas vão ser combinações tanto do orbital S quanto do orbital P. E aí a gente não vai conseguir tratar das correções separadamente. A gente tem que calcular as correções para o conjunto todo, tanto para o orbital S quanto para o orbital P, tudo junto. E isso vai deixar as contas, isso deixa as contas muito maiores. É muito melhor a gente fragmentar os problemas. Certo? E aí, para a gente poder fragmentar, um ponto essencial é que, né, a correção relativística ela atue separadamente em S e em P. No caso, a gente só precisa garantir que a relativística atue separadamente, porque, evidentemente, a spin-orbita e a de Darwin já vão atuar separadamente nesses dois orbitais, né, como a gente já fez a análise. Então, a gente só precisa ter certeza da correção relativística de fato. E adivinha, para a nossa grande felicidade, de fato, a correção relativística ela atua separadamente nos orbitais S e P. Como é que a gente consegue verificar isso? A gente consegue verificar da seguinte forma. Vamos lá, percebam que a correção relativística ela é uma correção do tipo P a quarta, o resto é constante. Porque a parcela de operador que de fato existe na parcela relativística é somente o P a quarta. Agora, se vocês se lembrarem lá do contexto de átomo de hidrogênio, o operador P, o operador de momento, ele comuta com o operador L quadrado, ok? Então, se a gente pega o operador L quadrado e faz o comutador dele com P, esse cara daqui vai ser igual a zero. Consequentemente, se L quadrado comuta com P, obviamente L quadrado também vai comutar com P a quarta. Agora, se L quadrado comuta com P a quarta, então significa que L quadrado também vai comutar com o W relativístico. Então, o comutador desses dois vai ser igual a zero. Agora, o que significa o comutador de dois operadores ser igual a zero? Significa que é possível encontrar um conjunto de autovetores comuns a esses dois operadores. Agora vamos lá. Quais são os autovetores de L quadrado? São os vetores com o momento angular orbital bem definido. Consequentemente, como esse comutador é igual a zero, significa que os autoestados da nossa correção relativística são autoestados com L bem definido. Agora, se os autovetores da nossa correção relativística têm momento angular orbital bem definidos, significa o quê? Significa que quando W atuar em um estado que tem um L bem definido, isso vai continuar retornando um estado com aquele mesmo L. Ou seja, a correção relativística atua no orbital S e mantém o orbital S, né, mantém o estado no orbital S, é a mesma coisa do P. Ou seja, a nossa correção relativística atua separadamente no orbital S e no orbital P, que são orbitais com momento angular orbital diferentes. Consequentemente, a gente pode fazer as nossas contas separadamente para os orbitais, né, para o orbital S e para o orbital P, que vai ser o que a gente vai fazer. Ok? Então, tudo isso só para comentar que, de fato, a gente pode fazer essa separação. Não precisa pensar em todas as soluções misturadas, porque nenhuma dessas correções misturam os momentos angulares orbitais. Dado isso, vamos para o terceiro aspecto a ser discutido, que é, percebam, não são somente as soluções do átomo de hidrogênio que são separáveis em uma parcela radial e uma parcela angular. A mesma coisa acontece com os nossos termos de perturbação que geram a estrutura fina. Né? Pelo seguinte, vamos lá, vamos começar analisando aqui a parcela da correção relativística. Correção relativística envolve o momento a quarta. Percebam que, vamos lá, o nosso H0 do átomo de hidrogênio, ele é o quê? P quadrado sobre 2m mais uma energia potencial, que é a de Coulomb, que depende somente de R, um potencial central. Consequentemente, o nosso P quadrado pode ser escrito como sendo 2m, que multiplica H0 menos V de R e, consequentemente, o nosso P a quarta pode ser escrito como sendo 4m quadrado e esse termo daqui, né, ao quadrado. Vamos lá, no átomo de hidrogênio, a energia depende somente da parcela radial. E isso fica evidente vendo a nossa solução, porque a energia depende só de N e o N está na parte radial, não na parte angular. Além disso, evidentemente, essa parte, né, do potencial lê somente a parte radial, ou seja, o operador P a quarta é um operador relacionado somente à parte radial das nossas soluções. Consequentemente,
a nossa correção relativística pode ser pensado como sendo essa parcela radial multiplicada pela parcela angular, que é 1, certo? Porque não tem parte angular. Se não tem parte angular, obviamente é separável, uma parte radial e uma parte angular. Interação spin-órbita, aqui é a mais evidente. Parcela radial, parcela angular. E no caso, a correção de Darwin, que assim como a correção relativística, ela é inteiramente uma correção radial, né, de forma que a parcela angular seria aqui 1 vezes 1. Né? Uma forma fácil da gente verificar que realmente essa correção está relacionada com a parcela radial é porque aqui aparece, olha só, a função de onda na origem. Em coordenadas esféricas, como é que a origem é definida? É definida como sendo r igual a 0. Então, né, ou seja, a gente pode considerar a correção de Darwin realmente como uma parcela radial. O fato de todas as correções serem separáveis numa parte radial e numa parte angular e as funções de onda também poderem ser separadas dessa forma, faz com que, quando a gente for calcular os valores médios, que são as correções de fato, né, que a gente tem que calcular para poder pegar a estrutura fina, a gente vai conseguir separar os nossos valores médios entre valores médios que dizem respeito à parte radial e valores médios que dizem respeito à parte angular. A gente vai conseguir separar esses valores médios. Ou seja, a gente pode começar a calcular a estrutura fina calculando, no caso, os valores médios para parcelas radiais da função de onda. E depois a gente se preocupa na parcela angular. Então a gente vai fragmentar o nosso problema. Ok? Então, esses são os 3 aspectos que eu queria discutir com vocês. E aqui, né, no caso, eu já coloquei quais são as 2 funções de onda, parcela radial, né, no caso aqui para o nosso nível n igual a 2. Eu não vou começar fazendo a conta agora nesse vídeo, vou deixar para o próximo, para que esse vídeo não fique tão grande, para que a gente possa separar as nossas análises. Então, né, esse vídeo ficou para uma análise mais qualitativa, para a gente entender melhor o problema. Percebam que essas análises que a gente fez já dá uma simplificada, já dá uma linha de raciocínio, né, de forma que agora, no próximo, eu volto com vocês, calculando os valores médios, aqui no caso, né, das nossas correções, para a parte radial.